Conheça a fascinante história de Cecil John Rhodes, um homem que marcou a história e nasceu em 5 de julho de 1853, no encantador burgo comercial de Bishop Stortford, na Inglaterra. Seu pai, o reverendo Francis Rhodes, era uma figura respeitada na pequena comunidade, um clérigo rigoroso, porém justo, conhecido por sua disciplina firme e sermões precisos, sempre encerrados em exatos 10 minutos na igreja anglicana de São Miguel. Embora de estatura baixa e temperamento sério, sua presença era tão marcante que se tornou quase lendária na região. Já sua mãe, Louisa Peacock, era o oposto perfeito, uma mulher de baixa estatura, formas arredondadas e um espírito alegre que iluminava qualquer ambiente. Filha de um próspero banqueiro de Lincolnshire, ela trouxe para o casamento não apenas vitalidade, mas também uma posição financeira sólida. Seu irmão, Anthony, havia acabado de ser eleito deputado quando Cecil veio ao mundo, consolidando ainda mais o prestígio familiar. Os Rhodes não eram apenas abastados, possuíam terras, investiam em construção, laticínios e fábricas de telhas, além de receberem renda de mais de 1.600 propriedades, um patrimônio impressionante para a época. Cecil foi o sexto de 11 filhos, crescendo em um lar cheio de amor, embora com contrastes emocionais. Enquanto sua mãe era carinhosa e encorajadora, seu pai, embora correto, mantinha uma postura distante e pouco afetuosa. Mesmo assim, o jovem Cecil desenvolveu desde cedo uma personalidade independente, misturando traços de teimosia e sensibilidade. Há relatos tocantes de sua infância, como quando, ainda criança, devorou um pote inteiro de geleia recém-preparada. Questionado pela empregada, respondeu com um sorriso desarmante: "Sim, acabei com tudo. Mas estava delicioso, por que não faz mais?" E saiu assobiando como se nada tivesse acontecido. Por trás dessa aparência descontraída, porém, escondeva-se um menino introspectivo, que alternava momentos de alegria com uma melancolia silenciosa. Apesar das ausências emocionais do pai, Cecil sentia-se seguro em seu lar, um refúgio em uma Inglaterra que vivia uma era de transformações radical. O século XIX era um tempo de contrastes. Enquanto a Revolução Industrial impulsionava progresso e riqueza, a pobreza extrema ainda assombrava muitas famílias. Bishop Stortford, sua cidade natal, não ficou imune a essas mudanças. A chegada da ferrovia em 1848, 5 anos antes de seu nascimento, revolucionou a economia local, impulsionando indústrias como malteação, agricultura, carvão e madeira. A região, antes um pacato burgo medieval, agora respirava o ar do progresso, conectada a uma rede que alimentava o Império Britânico com matérias-primas de suas colônias e enchia as prateleiras da crescente classe média com produtos importados. Nesse contexto, Cecil testemunhou desde cedo o poderio britânico em ação. As guerras do ópio, que forçaram a China a ceder Hong Kong pelo Tratado de Nanquim em 1842, mostravam como a Grã-Bretanha moldava o comércio global a seu favor. Em 1858, quando Cecil tinha apenas 5 anos, a Índia passou para o controle direto da coroa, marcando o início de uma nova era imperial. Era um mundo de oportunidades e também de desafios. Aos 9 anos, Cecil iniciou seus estudos na Bishop Stortford Grammar School, uma instituição privada em um país onde a educação pública ainda engatinhava. Embora não fosse um aluno brilhante, seu empenho era inegável. Mas sua saúde frágil, marcada por crises de asma desde a infância, começou a se agravar na adolescência. Os ataques respiratórios tornavam impossível acompanhar as aulas regularmente, forçando-o a abandonar a escola. Sob a tutela do pai, concluiu seus estudos em casa, mas o diagnóstico preocupante de uma possível tuberculose pairava sobre ele. A situação financeira da família, embora estável, não permitia os luxos de uma educação em colégios de elite como Eton ou Winchester, frequentados por jovens de famílias abastadas. Essa limitação, somada aos problemas de saúde, deixou em Cecil uma sensação de inadequação perante seus pares. Ainda assim, enquanto se aproximava dos 16 anos, seu espírito ambicioso já buscava um caminho para deixar sua marca no mundo. O futuro reservava a ele um destino muito além daqueles campos verdes de Bishop Stortford. A fragilidade física de Cecil o impedia de seguir o caminho militar, tão comum entre jovens de sua geração. Sua mãe, Mrs. Rhodes, não escondia a preocupação, como aquele rapaz de saúde delicada enfrentaria os desafios de uma vida pública. A opção mais óbvia seria seguir os passos do pai na igreja anglicana, mas Cecil, com sua determinação precoce, já sonhava com o direito. A família, embora compreensiva, não escondia um leve ceticismo. Afinal, seria Oxford o lugar certo para um jovem ainda em formação?
Foi então que em 1870, uma carta de seu irmão mais velho, Herbert, chegou como um sopro de aventura. 2 anos antes, Herbert havia partido para a colônia de Natal, na África do Sul, em busca de fortuna no cultivo do algodão. Seu convite era irresistível: venha, Cecil. Aqui o ar seco fortalecerá seus pulmões, e o trabalho na terra o preparará para a vida. O médico da família endossou a ideia, e até o pai, com sua sabedoria discreta, viu na viagem uma oportunidade para o filho encontrar seu caminho antes de Oxford. Assim, em setembro de 1870, Cecil embarcou no Eudora, um pequeno veleiro que o levaria a uma jornada de 72 dias. No meio do oceano celebrou seu 17º aniversário, sem imaginar que ao desembarcar em Durban, estaria pisando em um mundo que mudaria para sempre o curso de sua vida. A colônia de Natal que o recebeu era um lugar de contrastes. Entre armazéns de ferro galvanizado e estradas de terra, europeus supervisionavam equipes de trabalhadores zulus, enquanto os Quechuan e os San cultivavam a terra sob a proteção dos casacos vermelhos britânicos. Mas aquela região tão rica em história já havia sido lar de povos como os Quechuan, pastores habilidosos, os San, caçadores-coletores nômades, e os Muni, donos de reinos prósperos na costa oriental. A chegada dos portugueses e holandeses no século XV havia transformado tudo. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, VOC, estabeleceu-se em 1652 no Cabo da Boa Esperança, criando um entreposto vital para as rotas asiáticas. Mas a convivência com os povos nativos não foi pacífica. Os Quechuan com seus rebanhos e os San com suas tradições de respeito à natureza, foram gradualmente deslocados. Muitos foram forçados a trabalhar em plantações ou empurrados para o interior, enquanto a escravidão se espalhava sob o disfarce de contratos. Dessa mistura de culturas nasceu o Afrikaner, uma língua que unia o holandês aos dialetos locais, e um povo que, orgulhoso de suas raízes, passou a se chamar afrikaners. Mas a paz era frágil. Quando as guerras revolucionárias francesas abalaram a Europa em 1795, o Cabo tornou-se um alvo estratégico. Temendo que a colônia caísse nas mãos da França, a Grã-Bretanha enviou uma frota para ocupá-la. Em 1806, o domínio britânico foi consolidado, e com ele vieram mudanças profundas. O inglês tornou-se a língua oficial nas escolas e igrejas, e a administração colonial, dominada pela elite britânica, impôs suas regras com rigor. A tensão entre os afrikaners e os novos governantes crescia. Para muitos, a única saída era partir, e assim começou uma das maiores migrações da história sul-africana. Era o início de uma odisseia épica. Os Voortrekkers, aqueles pioneiros afrikaners de fala holandesa, romperam com as amarras do cabo e lançaram-se rumo ao desconhecido, em uma migração que ficaria gravada na história como a Grande Jornada. Não era uma fuga covarde, mas uma afirmação de destino. Com carretas de madeira rangendo sob o peso de suas vidas, avançaram pelo interior africano, desafiando a vastidão das savanas e a hostilidade de terras nunca antes pisadas por europeus. Mas a terra que buscavam já tinha donos. Os Xhosa com sua resistência teimosa e os Zulu, cujo império sob Shaka havia forjado uma nação guerreira, não cedariam sem luta. Os conflitos foram brutais, sangrentos, uma disputa por recursos onde a sobrevivência não admitia meias medidas. E foi nesse caldeirão de fogo que os Voortrekkers esculpiram com suor e balas 2 bastiões de independência, a República do Estado Livre de Orange, banhada pelo rio que lhe emprestava o nome, e a República do Transvaal, além das águas turbulentas do Vaal. Eram nações soberanas, governadas por suas próprias leis, livres, ao menos em teoria, da sombra do Império Britânico. Porém, a liberdade dos boeres duraria pouco. Em 1839, após uma vitória arrasadora sobre os Zulu na Batalha do Rio Sanguinário, onde menos de 500 Voortrekkers enfrentaram um exército de mais de 10.000 guerreiros, eles proclamaram a República de Natália, na costa sudeste. O triunfo deveria selar seu destino. Mas Londres não aceitaria perder o controle de Durban, seu porto estratégico. Com uma combinação de força e astúcia, os britânicos abraçaram a República recém-nascida e a sufocaram. Em 1843, Natália era mais uma colônia da coroa, rebatizada como Colônia do Natal. O sonho de autonomia havia sido esmagado, mas a semente da resistência já estava plantada. Foi nesse cenário conturbado que um jovem ambicioso desembarcou em Durban, em setembro de 1870. Cecil Rhodes, com apenas 17 anos, chegava a um mundo onde o poder se media em terras, armas e, acima de tudo, diamantes. A descoberta do primeiro diamante sul-africano, 3 anos antes, em uma fazenda às margens do Orange, havia acendido uma febre que logo consumiria a região.
No início eram pedras pequenas, trocadas entre fazendeiros Griqua, descendentes de mestiços Quechuan e colonizadores holandeses, e comerciantes europeus. Mas em 1869, tudo mudou. Uma pedra de 83 quilates, deslumbrante em sua pureza, foi vendida por um fazendeiro Griqua a um mercador britânico. O valor? O equivalente a $500 mil de libras esterlinas hoje. De repente, o que era um comércio modesto virou uma corrida desvairada. Rhodes não perdeu tempo. Após um jantar revelador com o capitão Loftus Rolleston, um prospector que lhe mostrou pedras que faziam a boca encher d'água, ele abandonou a falida plantação de algodão do irmão, onde a terra, teimosa, recusava-se a prosperar nas mãos de colonos que desprezavam o conhecimento agrícola dos Xhosa. Andou rumo ao futuro. O algodão, que deveria ser o ouro branco da colônia, revelara-se um fracasso. Mas os diamantes eram outra história. Enquanto a maioria dos colonos via os africanos como crianças incapazes de raciocínio lógico, Rhodes os observava com um olhar diferente. Em suas cartas, não falava em preguiça, mas em independência. Experimentava sistemas de incentivos, premiava o trabalho bem feito, e até emprestava dinheiro a seus trabalhadores com juros, é claro, mas sempre justificando que era mais seguro que o Banco da Inglaterra. Seu paternalismo era calculado, uma mistura de pragmatismo e uma crença distorcida em sua própria superioridade racial. Chamava seus empregados negros de meus muitos atendentes, enquanto seus escritos transbordavam termos que hoje nos enojam. Mas havia algo nele que o distinguia, uma espécie de igualitarismo capitalista onde o valor de um homem se media por sua utilidade econômica, não pela cor da pele. O que poucos percebiam era que aquelas pedras brilhantes, cobiçadas por todos, estavam prestes a reescrever não apenas o destino de Rhodes, mas o da África do Sul inteira. E em menos de 2 décadas, os mesmos Boer Republics que ele tão habilmente tentaria manipular se tornariam seu pesadelo e o túmulo de suas ambições políticas. Imagine só, por meros 500 carneiros, 10 bois e um cavalo, você poderia adquirir um pedaço de terra que nas mãos certas valeria uma fortuna. Foi exatamente isso que aconteceu com a primeira pedra bruta vendida na Inglaterra por 25 mil libras esterlinas, um valor que, na época, era capaz de comprar não apenas sonhos, mas impérios. E enquanto os pioneiros como Herbert, cansados da lavoura, abandonavam seus campos de algodão em maio de 1871 para se jogar de cabeça na febre dos diamantes, Cecil Rhodes permanecia em Natal, aparentemente indiferente. Mas não se engane, aquele jovem de olhar calculista já havia sido seduzido pelo brilho das pedras que Captain Rolleston lhe mostrará. O chamado era irresistível. E então, em setembro de 1871, depois de um ano ajudando no cultivo do algodão, trabalho que para ele não passava de um mero prelúdio, Rhodes tomou uma decisão que mudaria tudo. Não bastava sonhar, era hora de agir. Com a determinação de quem sabe que o destino não espera por ninguém, ele embarcou em uma jornada de 400 milhas através das montanhas Drakensberg, rumo aos campos de diamantes onde seu irmão já cavava sua própria sorte. Seu destino? Um morro insignificante chamado Colesberg-Kopje, 30 pés de altura, 200 de largura, a apenas 70 milhas do encontro dos rios Orange e Vaal. Um lugar tão modesto que até o nome soava como piada. Vá até onde a terra se abre, diziam os prospectores. E ali, sob aquele chão aparentemente comum, jazia uma riqueza forjada nas entranhas da terra, a mais de 160 quilômetros de profundidade, onde o calor e a pressão transformavam carbono em eternidade. O processo era quase poético em sua brutalidade, uma lama rica em diamantes, expulsada violentamente por erupções vulcânicas, resfriada em forma de cenouras geológicas, erodida pelo tempo até virar um solo amarelado e frágil, o Yellow Ground, tão macio que podia ser escavado à mão. E foi exatamente isso que os primeiros aventureiros fizeram. 2 meses antes de Rhodes chegar, um grupo de boeres tropeçou naquela fortuna enquanto pisava nas terras da fazenda Vooruitzicht, propriedade dos irmãos de Beers, homens que, sem saber, emprestariam seu nome a um império. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de semanas, o Kopje foi dividido em 500 pequenos lotes de 31 pés quadrados cada, e o que era um recanto esquecido virou Nilvash, um formigueiro humano de 5.000 almas ávidas por riqueza. O método era primitivo mas eficaz. Picaretas quebrando a terra, peneiras grossas separando o cascalho, baldes transportando tonéis de solo para ser lavado, raspado, revirado. Diamantes apareciam em cada etapa, nos crivos, nas mesas de seleção, até nas mãos calejadas dos trabalhadores. E quem eram eles?
Na maioria, homens negros descendentes dos Khoisan, despojados de suas terras pelos colonos holandeses, agora condenados a cavar a riqueza de outros. Os prospectores, por sua vez, eram um caldeirão de ambição. Ingleses, holandeses, suecos, russos, americanos, turcos, até alguns Griquas e Khoisan que, contra todas as probabilidades, tentavam garantir seu lugar na corrida. Os diamantes brutos eram vendidos a comerciantes estabelecidos, mas muitos mudavam de mãos nas sombras, saindo direto das mãos dos mineiros para bolsos menos escrupulosos. Neil Vash produzia 50 mil libras esterlinas por semana, o equivalente a mais de 5 milhões de dólares hoje. Um buraco no chão cavado à mão que se aprofundaria até 240 metros e vomitaria 13 milhões de quilates de pureza congelada. E tudo isso acontecia em Griqualand, uma terra de ninguém, encravada entre a colônia do Cabo e as repúblicas boeres. O primeiro a perceber o jogo foi o Estado Livre de Orange, que, com a astúcia de quem cheira dinheiro, impôs um sistema de taxas e limites, 2 lotes por pessoa, não mais. Mas Cecil Rhodes, aos 19 anos, já pensava além. E se não houvesse limites? Ele sabia que, com as regras certas ou a falta delas, aquele caos poderia ser domado. E dominado por quem tivesse a audácia de unificar o que estava fragmentado. Até que, em 1873, os britânicos enviaram um delegado. Vooruitzicht, o acampamento de lona e poeira, foi rebatizado com pompa colonial, Kimberley, em homenagem ao secretário das colônias, o Conde de Kimberley. O Estado Livre de Orange recebeu uma compensação irrisória pela perda do território, mas a semente da discórdia já estava plantada. Neil Vash não era apenas uma mina. Era o embrião de um novo poder. Em menos de uma década, os magnatas dos diamantes não apenas enriqueceriam, eles governariam. E enquanto a maioria dormia amontoada em barracas insalubres, Rhodes dividia a sua com futuros parlamentares da colônia do Cabo. Entre eles John Xavier Merriman, filho de um padre rural inglês, que um dia seria primeiro-ministro. Em 1872, sob aquele teto de lona, enquanto o vento uivava sobre as planícies áridas, os 2 homens, um com a ambição de um conquistador, o outro com a prudência de um estadista, trocaram mais do que palavras. Trocaram visões de futuro. E o futuro, como Rhodes já sabia, não pertencia aos que cavavam. Pertencia aos que compravam as pás. Aqueles 100 libras esterlinas semanais que Rhodes ganhava eram pouco mais que migalhas para um homem de sua ambição. As restrições de propriedade sufocavam suas possibilidades, transformando cada grama de diamante extraído em um lembrete cruel de que o verdadeiro poder não estava nas mãos de quem suava, mas de quem controlava as regras do jogo. Ele precisava de aliados, não qualquer um, mas homens que compreendessem que a riqueza não se mede apenas em pedras, mas em influência. E foi assim que Charles Hood entrou em cena, não como um simples sócio, mas como a outra metade de uma dupla que mudaria o destino de um continente. Hood não era um garoto de 9 anos como alguns registros distorcidos sugerem, mas um homem feito. Nascido em 1844 no seio de uma família de construtores navais londrinos, sangue de quem domina as marés, não as minas. Como Rhodes havia abandonado a universidade cedo, não por falta de intelecto, mas por uma urgência maior, a saúde frágil e a certeza de que os livros não lhe dariam o que as planícies africanas prometiam. Em Kimberley, ele não era apenas um minerador. Era o arquiteto de uma rede comercial que ligava os trecoeiros do interior aos portos distantes. Um homem que transformava poeira em ouro com a mesma facilidade com que negociava contratos. Hood tinha a solidez de um rochedo e a audácia de um jogador, uma combinação rara que Rhodes reconheceu imediatamente como complementar à sua própria natureza. Juntos, não seriam apenas parceiros. Seriam uma força. Quando Rhodes embarcou de volta à Inglaterra em agosto de 1873, deixou nas mãos de Hood não apenas suas operações, mas a semente de um império. A notícia da doença grave de sua mãe o atingiu como um golpe, e ele correu para casa, só para descobrir que o destino, cruel em sua ironia, lhe concederá mais tempo do que esperava. Aquela repentina trégua com a morte não o amoleceu, pelo contrário, acendeu nele uma determinação ainda mais feroz. Oxford, sonho antigo, agora se tornava uma meta tangível, e em outubro, mesmo fora de época, as portas de Oriel College se abriram para ele. Mas o destino não lhe concederia uma trajetória linear. A morte de sua mãe poucos meses depois arrancou dele qualquer ilusão de que a vida poderia ser generosa. Rhodes voltou às minas não como um homem derrotado, mas como um estrategista que havia aprendido a lição mais valiosa. O tempo não espera, e os sonhos não se realizam em salões acadêmicos, mas no calor da batalha.
Assim, ele dividiu sua vida entre os termos em Oxford e as planícies de Kimberley, esticando seus estudos ao longo da década como um homem que sabe que o diploma é apenas um meio, não um fim. Cada viagem de volta à África era um lembrete de que seu verdadeiro currículo estava sendo escrito não nas bibliotecas oxfordianas, mas nas entranhas da terra. E Oxford, a universidade não apenas moldou seu intelecto, ela forjou sua visão de mundo. Entre os salões de Oriel e as sociedades secretas, Rhodes absorveu a essência do Império Britânico, a crença inabalável de que a grandeza não é um acidente, mas um direito dos que ousam tomá-la. Exceto na ciência, em toda parte você encontrará um homem de Oxford no topo, diria mais tarde, e ele próprio se tornaria a encarnação dessa máxima. Até mesmo a decepção com os maçons, cujos rituais lhe pareceram vazios, cujas promessas de influência se revelaram mais teatrais que reais, serviu como lição. Se as sociedades secretas existentes não atendiam às suas ambições, ele criaria a sua própria, uma que não se contentaria com símbolos, mas que moveria nações. De volta a New Vash, entre um termo e outro, Rhodes viu com clareza o que outros ignoravam. O caos das minas era uma oportunidade disfarçada. Centenas de garimpeiros escavavam como formigas cada um por si, inundando o mercado com diamantes que em excesso perdiam seu brilho e seu valor. A escassez artificial, ele sabia, era a alma do luxo. Seu plano era simples em sua genialidade. Primeiro, consolidar. Comprar claims, fundir operações, criar uma máquina tão eficiente que os concorrentes se afogariam em suas próprias dívidas. Depois, dominar. Não bastava extrair pedras, era preciso controlar o fluxo delas, dos poços às joalherias de Londres. Enquanto outros enxergavam apenas terra e suor, Rhodes via um tabuleiro, e ele jogaria para ganhar. As primeiras peças foram movidas com precisão cirúrgica. Investiu em infraestrutura como um general que sabe que as batalhas se ganham com logística, uma ferrovia até Durban, uma máquina de gelo a vapor importada da Inglaterra, sim. Gelo, esse luxo absurdo no meio do deserto, que transformava seus trabalhadores em homens satisfeitos e suas operações em um oásis de eficiência. O retorno foi imediato, 1.500 libras esterlinas em uma única temporada, uma fortuna que provava que sua estratégia funcionava. Mas Rhodes não era homem de se contentar com migalhas, nem mesmo com fortunas rápidas. Ele enxergava além. E então veio a crise que todos esperavam, mas poucos souberam aproveitar. Os diamantes do Yellow Ground fáceis de extrair se esgotaram. Restava o Blue Ground e uma camada traidora, dura como o aço, que exigia dinamite, máquinas e capital, três coisas que a maioria dos garimpeiros não tinha. Os preços despencaram. Os fracos desistiram. E as regras mudaram. Primeiro 10 claims por homem, depois nenhuma limitação. Era o momento que Rhodes aguardava. Com Ruda ao seu lado, eles engoliram terras como um incêndio devora a savana, acumulando claims não para extrair, mas para controlar. A escala era sua arma. Mas mesmo um homem como Rhodes sabia que nenhum império se constrói sozinho. Ele precisava de algo mais que ambição, precisava de crédito. E foi então que Alfred Bey entrou em cena, o jovem de origem judaico-alemã que havia chegado a Kimberley em 1875 não por acaso, mas como emissário de um império financeiro ainda maior. Bey não era um minerador, era o banco. Com seus contatos em Amsterdã e Londres, ele tinha o poder de transformar dívidas em alavancas, e foi exatamente isso que fez. Juntos Rhodes, Hood e Bey formaram um triângulo letal, a audácia do visionário, a prudência do operador e o capital do banqueiro. E havia ainda Barney Barnato, ou Barney Zaus como fora batizado no gueto de Aldate, um ano antes de Rhodes nascer. Barnato era o espelho distorcido de Rhodes, onde um tinha a elegância de um aristocrata, o outro carregava a rudeza das ruas, onde um falava em impérios, o outro havia sobrevivido como lutador, cantor de music hall e sim, até mendigo. Mas em Kimberley, os dois se reconheceram como iguais no que importava. Ambos sabiam que o futuro não pertencia aos que cavavam, mas aos que compravam as minas. E Barnato, com sua Kimberley Central Diamond Mining Company, era um jogador que Rhodes não podia ignorar. O tabuleiro estava montado. As peças em movimento. A próxima jogada decidiria não apenas quem controlaria os diamantes, mas quem governaria a África. Rhodes não perdeu tempo. Desde o primeiro momento sua estratégia foi clara: unificar todas as reivindicações mineiras sob um único comando. Fazemos isso para equilibrar o mercado, justificava, enquanto tecia uma teia de alianças que sufocaria a concorrência. Os anos finais da década de 1870 testemunharam um duelo épico. De um lado Barnato e seu império de claims, do outro Rhodes,
apoiado pelo poderio financeiro de Alfred Bay e seu consórcio bancário, ligado aos Hotels franceses. Era uma batalha onde cada movimento contava, cada acordo selado à mesa ou nos bastidores decidiria quem dominaria Kimberley. Até que o impasse se rompeu. Bay, o estrategista frio, calculou que seu futuro estava ao lado de Rhodes. Barnato, por sua vez, percebeu que resistir era inútil, melhor juntar-se ao vencedor. Em 1880, as duas forças se fundiram, nascendo um gigante com um nome que ecoaria pela eternidade, De Beers Mining Company, batizada em homenagem à fazenda Vooruitzicht, onde tudo começou. O que era uma empresa tornou-se um império. O que era competição virou monopólio. Em apenas 7 anos, De Beers não apenas dominou as minas de Kimberley, engoliu-as. Até 1887, Rhodes concretizou seu sonho, controlar cada grama de diamante extraído da terra sul-africana. E então veio a jogada mestre, em vez de inundar o mercado, ele o estrangulou. A escassez artificial elevou os preços, transformando pedras em símbolos de poder. Um modelo tão brilhante quanto as gemas que vendia, tão duradouro quanto o próprio império que construía. Mas os diamantes eram apenas o começo. Enquanto acumula riqueza, Rhodes escreve, em 1877, um manifesto que revelaria a verdadeira escala de sua ambição. A confissão de fé não se tratava apenas de minas ou dinheiro. Era uma visão imperial, quase messiânica. Precisamos formar uma sociedade secreta que una o mundo anglo-saxão, declarava, uma rede de colônias sob nosso controle absoluto, garantindo a supremacia de nossa raça, a mais nobre, a mais humana que já pisou nesta terra. Suas palavras não deixavam dúvidas. A África não era um continente a ser explorado, era um destino a ser conquistado. Do Cabo ao Cairo, traçava no papel, como se o mapa já lhe pertencesse. A África espera por nós. É nosso dever tomá-la. Poderia ser o delírio de um jovem de 24 anos, embriagado pelo sucesso precoce. Mas Rhodes não era um sonhador, era um arquiteto. Cada palavra daqueles escritos revelava um plano meticuloso, uma compreensão aguçada do que significava governar um império. E se os diamantes lhe deram o capital, a política lhe daria o poder. A colônia do Cabo, onde tudo começou, era um terreno fértil para suas ambições. Desde 1872, o sistema de governo responsável havia transferido o controle administrativo de Londres para um parlamento local, eleito em Cape Town. Era uma democracia, pelo menos no papel. O voto não tinha cor. Qualquer homem, branco ou negro, que possuísse propriedades no valor de 25 libras esterlinas podia eleger seus representantes. Uma raridade no mundo colonial, onde a participação política dos africanos era, na melhor das hipóteses, uma piada cruel. Aqui, porém, a Constituição de 1852 os reconhecia como súditos iguais. Claro, as mulheres seguiram excluídas, e o critério de propriedade ainda era uma barreira. Mas para os padrões da época era revolucionário. O negro proprietário de terras tinha o mesmo peso que um branco. Uma brecha de esperança em um sistema projetado para oprimir. Enquanto isso, o Império Britânico tentava, sem sucesso, unificar as colônias sul-africanas sob uma confederação. Lord Carnarvon, o secretário colonial, sonhava com um bloco coeso, sob a bandeira britânica, o que, na prática, significava esmagar a autonomia da liberal colônia do Cabo e submeter os boeres rebeldes. Mas a realidade era teimosa. As expedições militares contra os estados boeres e os reinos Nguni viraram desastres, a invasão de Galecaland, um fiasco, a desmobilização forçada dos soldados africanos do Cabo, um erro estratégico, a guerra contra os Zulus, um banho de sangue que terminou em Rorke's Drift, onde a resistência britânica se tornou lenda, mas não vitória. E quando Londres tentou anexar a República do Transvaal, os boeres responderam com a Primeira Guerra Anglo-Boer, expulsando os ocupantes em 1881. O sonho da Confederação desmoronou. Carnarvon falhara. Mas para Rhodes, cada crise era uma oportunidade. Enquanto o Império tropeçava, ele avançava. Em 1880, a colônia do Cabo anexou Griqualand Oeste, o território que abrigava Kimberley e suas minas. O tabuleiro estava se rearranjando. E Rhodes, com seus diamantes, seu manifesto e sua sede de poder, já se preparava para a próxima jogada. O futuro da África não seria decidido nas salas de Londres. Seria escrito em Kimberley. O Parlamento do Cabo, ainda lambendo as feridas da derrota imperial em Majuba, viu-se obrigado a reconhecer uma nova realidade. 4 novas circunscrições surgiam para dar voz aos territórios recém-anexados. E entre elas Barkly West, terra árida, mas rica, onde o vento carregava não só poeira de Kimberley, mas o murmúrio de um futuro em disputa.
Rhodes não apenas desejava aquele assento. Ele o exigia. Não como um favor, mas como um direito conquistado nas minas, nas negociações noturnas à luz de lampiões, nos apertos de mão que selavam alianças tão sólidas quanto o diamante, e tão cortantes quanto suas arestas. Não era questão de ambição pessoal. Ou pelo menos, não apenas isso. Barclay West era o portal. O lugar onde o poder colonial, ainda cambaleante, poderia ser moldado por mãos que entendessem a África não como um mapa a ser dividido em gabinetes londrinos, mas como um tabuleiro vivo onde cada peça, dos Uitlanders sedentos por ouro aos chefes africanos que ainda resistiam, tinha seu movimento calculado. E Rhodes, com seus 28 anos e um terno de tweed que desafiava o protocolo parlamentar, entrou na casa não como um novato, mas como um homem que já havia escrito seu próprio manual de regras. Os colegas o observavam com uma mistura de desdém e fascínio. Alguns, como John X. Mehiman, o veterano anti-imperialista cujo nome já pesava mais que qualquer cargo, viam nele um aliado inesperado. Mehiman, o homem que havia desmontado os planos de Carnarvon com a precisão de um cirurgião, agora via em Rhodes um parceiro contra a arrogância de Sprigg, o primeiro-ministro cujo mandato ruía sob o peso da guerra das armas em Basutoland. Outros, como Jean Hofmeyr, líder do Afrikaner Bond, o enxergavam com cautela. Aquele inglês de fala mansa e sorriso calculado poderia ser útil, ou perigoso. Mas todos, sem exceção, reconheciam. Quando Cecil Rhodes falava, o ar na Câmara ficava mais denso. E ele falava, não com a retórica inflamada dos políticos de carreira, mas com a fria lógica de quem já havia medido o custo de cada palavra. Seu primeiro discurso não foi um ataque frontal a Sprigg, seria tolice desperdiçar munição em um homem já derrubado pela história. Em vez disso, teceu uma crítica cirúrgica. A Confederação falhara não por falta de visão, mas por execução incompetente. O Império, argumentava, não precisava de sonhadores. Precisava de estrategistas. E enquanto os membros do parlamento ainda debatiam as cinzas de Majuba, Rhodes já olhava para o norte. Porque o norte era onde a verdadeira batalha seria travada. Enquanto a colônia do Cabo se recuperava, suas estradas se estendendo como veias de aço, seus telégrafos transmitindo ordens em código Morse, Kimberley iluminando-se com a primeira luz elétrica da África, as repúblicas boeres se reorganizavam. Selalanlan, Goshen, dois nomes que soavam como desafios, cuspidos por Voortrekkers que se recusavam a curvar-se a Londres. Territórios concedidos por chefes africanos a mercenários brancos, em trocas que a história registraria como traição ou sobrevivência, dependendo de quem escrevesse o relato. Para Hofmeyr e Mehiman, aqueles enclaves eram uma ameaça, focos de instabilidade que poderiam inflamar o Transvaal e arrastar a região de volta à guerra. Para Rhodes eram oportunidades. O interior cairá naturalmente na órbita do Transvaal, repetia como se fosse uma lei da física, e não uma profecia autoconveniente. Mas havia um detalhe que ele omitia, naturalmente não significava pacificamente. E enquanto os anti-imperialistas temiam os riscos de uma incursão militar, Rhodes já desenhava rotas em mapas mentais, calculando quantos homens, quantas armas, acima de tudo, quanto ouro seriam necessários para garantir que aquela órbita fosse britânica. Porque no fundo ele não acreditava em soluções diplomáticas. Acreditava em fatos consumados. E o primeiro fato era este: a África não pertencia aos africanos. Pelo menos, não aos africanos que resistiam à civilização. Em um discurso que ecoaria como manifesto, Rhodes declarou sem rodeios que o governo deveria tomar a terra, não os homens. Uma distinção sutil, mas mortal. A terra podia ser demarcada, explorada, vendida. Os homens, aqueles que ele chamava de improdutivos cujas culturas e estruturas sociais desafiavam a lógica do lucro, eram obstáculos. Obstáculos que com o tempo seriam removidos. Pela persuasão, pela pressão ou pela força. Era o mesmo argumento que justificaria, anos depois, as leis de deslocamento, os campos de trabalho forçado, as guerras de conquista disfarçadas de missões civilizatórias. Mas em 1881, ainda era apenas uma ideia. Uma ideia perigosa, sim, mas envolta em palavras que soavam quase razoáveis. Progresso, desenvolvimento, o fardo do homem branco. E enquanto a Câmara debatia a Diamond Trade Act, lei que sob o pretexto de combater o roubo, entregava a Kimberley um regime de exceção, com policiais autorizados a revistar casas e açoitar ladrões em praça pública, Rhodes trabalhava nos bastidores. Porque leis se escrevem com tinta, mas impérios se constroem com sangue e contratos. E ele já tinha os dois à sua disposição. A vitória estava selada.
A Convenção de Londres de 1884 não foi um mero ajuste diplomático, foi um golpe de mestre, um tabuleiro redesenhado com as peças já posicionadas para o próximo lance. A República do Transvaal, teimosa em manter Selalan e Goshen fora de sua órbita, viu-se obrigada a ceder. Os britânicos garantiram a rota para o norte e, em troca, prometeram não governar tudo. Que ironia deliciosa! Uma república que, na prática, já respirava sob a sombra do império. E o melhor, o tratado entregou a Londres o direito de erguer um protetorado sobre Bechuanalândia, aquele vasto território ao norte de Griqualand, traçado a régua e esquadro, com fronteiras retas que ignoravam deliberadamente as divisões políticas, as lealdades tribais, os séculos de história escrita na terra e não em mapas. E adivinhem quem estava lá na primeira fila quando o protetorado foi declarado? Cecil Rhodes, é claro. Não como mero espectador, mas como tesoureiro-geral, com as mãos já sujas de tinta e ambição. Um cargo estratégico, quase simbólico. O homem que financia o império agora tinha licença para expandi-lo. E ele não perderia tempo. Enquanto a burocracia londrina se perdia em despachos, Rhodes agia. Basutolândia, Bechuanalândia, cada novo território era uma peça a mais no seu jogo, cada investimento uma semente plantada para colher mais tarde. Não por acaso suas empresas diamantíferas, sob a fachada de livre concorrência e desenvolvimento justo, já operavam como um Estado dentro do Estado. A De Beers não era apenas uma mineradora. Era um instrumento de conquista disfarçado de corporação. Mas Rhodes não se contentava com diamantes. O ouro, aquele ouro profundo, teimoso, enterrado a centenas de metros sob o solo do Witwatersrand, era a próxima fronteira. E quando a notícia da descoberta explodiu em 1886, ele já estava posicionado. Diferente da febre diamantífera, que qualquer aventureiro com uma pá podia explorar, o ouro do Transvaal exigia capital, tecnologia, exércitos de trabalhadores. Ou seja, exatamente o que Rhodes tinha. Enquanto milhares de Uitlanders, aqueles britânicos sem direitos, sem cidadania, tratados como intrusos pela República Boer, se amontoavam nas cidades mineração, sonhando com fortuna, Rhodes e seus sócios, os landlords, agiam com frio cálculo. Não eram garimpeiros. Eram arquitetos de um novo poder. E o Transvaal? Um barril de pólvora. As tensões entre os Uitlanders e o governo Boer eram apenas a faísca. Rhodes via mais longe. Muito mais longe. Desde que o protetorado sobre Bechuanalândia fora estabelecido, ele observava, com olhares famintos, o reino Nebele ao norte do Limpopo. Um império em miniatura governado por Lobengula, um rei astuto que décadas antes, havia unificado clãs dispersos e transformado sua nação em uma potência temida. Os Boeres sabiam bem o que era enfrentar os Nebele, afinal, foram eles quem os expulsou do Transvaal nos anos 1830. Agora, porém, o jogo havia mudado. Lobengula, pressionado pela ameaça de invasões boeres e pela cobiça britânica, assinou em 1888 um tratado com Londres. Somente relações diplomáticas, nenhuma anexação. Um acordo frágil. Uma brecha. E Rhodes, como sempre, soube aproveitá-la. Ele não precisava de guerras, pelo menos, não ainda. Precisava de um papel assinado. Um documento que, com palavras cuidadosamente escolhidas, entregasse a ele o que as armas ainda não podiam tomar. E assim, com a desfaçatez de um jogador que já sabe que a casa está marcada, enviou seu homem de confiança, Charles Hood, o negociador implacável. A missão? Conquistar o que nem os boeres nem os britânicos haviam conseguido, os direitos exclusivos sobre todas as riquezas entre os rios Zambeze e Limpopo. O que se seguiu foi uma farsa digna dos maiores impostores da história. Hood e sua comitiva chegaram a Bulawayo, a capital de Lobengula, com presentes reluzentes, 1000 rifles de repetição, um salário mensal de 100 libras, uma fortuna para a época e promessas vagas de proteção britânica. Em troca, um pedaço de papel que, em letras miúdas e linguagem jurídica impenetrável, cedia não apenas direitos minerais, mas água, madeira, terra, tudo. Lobengula, sem assessores legais independentes, sem tradutores que não fossem pagos pela própria De Beers, assinou. Ou achou que assinou. Porque quando o documento foi examinado de perto ficou claro, aquilo não era um contrato. Era uma rendição disfarçada. As cartas de protesto de Lobengula chegaram a Londres, mas foram ignoradas. O Império já tinha o que queria, um pretexto. E Rhodes? Ele já estava um passo à frente, usando a concessão fraudulenta para pressionar o Foreign Office por uma carta régia, o mesmo instrumento que um século antes havia dado à Companhia das Índias Orientais o poder de governar meio continente. A British South Africa Company nascia assim,
Um estado privado financiado por diamantes, armado com rifles e abençoado pela coroa. O resto? Era só questão de tempo. E sangue. Muito sangue. Rhodes não era homem de meias medidas. Quando a notícia da concessão de Hood chegou, ele vibrou como um predador que finalmente avista a presa. Londres, pensou, é onde tudo será selado. E em março de 1889, enquanto a delegação Nebele voltava para casa com a ilusão de um acordo, ele já tramava nos corredores do poder. Não importava que houvesse vozes dissonantes, funcionários coloniais céticos, humanitários ingênuos, burocratas que ainda acreditavam em procedimentos. Rhodes tinha um talento raro, transformar dúvidas em oportunidades. A Hood Concession, aquele pedaço de papel obtido com uísque barato e promessas vazias, seria o alicerce de algo muito maior. E o Foreign Office, ávido por expandir a influência britânica sem gastar um xelim do erário público, não hesitou. Em agosto de 1889, a Carta Régia foi concedida, um documento tão vago quanto conveniente. Territórios ao norte do Bechuanalândia, a oeste de Moçambique, dizia o texto, como se estivessem descrevendo um jardim e não um continente a ser saqueado. Para Rhodes, aquelas palavras eram um cheque em branco, e ele não iria desperdiçá-lo. De volta à colônia do Cabo, foi recebido como um salvador. Os africaners, desconfiados dos britânicos mas ainda mais dos negros, viram nele um aliado inesperado. Os empresários de Joanesburgo, sedentos por novos filões, aplaudiram sua audácia. E quando o governo de Sir Gordon Sprigg começou a ruir em 1890, Rhodes estava lá, não para oferecer um ombro, mas para empurrar. Primeiro-ministro aos 37 anos. Um recorde. Um aviso. O homem que sonhava com o Império do Cabo ao Cairo agora tinha as rédeas de uma das colônias mais estratégicas da África. E não iria parar por aí. Enquanto os discursos oficiais falavam em civilização e progresso nos bastidores, a invasão de Mashonalandia já estava em marcha. A Hood Concession nunca fora sobre mineração, era sobre terra. Sobre domínio. Os 250 policiais coloniais equipados com rifles Martini Henry, as metralhadoras Machine recém-chegadas de Birmingham, o farol elétrico que cortava a noite africana como uma lâmina, tudo pago pela British South Africa Company, tudo abençoado pela bandeira britânica. Uma coluna de 62 carroças avançou rumo ao interior, carregando não apenas suprimentos, mas um futuro já escrito. Os colonos civis que se estabeleceram em Forte Vitória, Forte Charter, a futura Harare, e no Loveld não eram pioneiros, eram ocupantes. E como todos os ocupantes da história, trariam consigo a mesma receita: despossessão, trabalho forçado, sangue. Lobengula, o rei Nebele, ainda tentava negociar. Seu antigo médico Leander Sturgeon Mason, agora a mão direita de Rhodes, fazia o possível para adiar o inevitável. Mas como conter uma enxurrada com as mãos? A cada novo assentamento branco, a cada poço de ouro descoberto, a pressão aumentava. Até que em 1893, a guerra estourou. Os impis de Lobengula, guerreiros que haviam humilhado exércitos antes, não tinham chance contra as Machine. 10.000 Nebele mortos. 100 colonos britânicos. Uma matemática colonial perfeita. O progresso sempre custava mais caro para uns do que para outros. Quando Lobengula fugiu doente e traído, seu reino desabou como um castelo de areia. E no lugar onde antes existia uma nação, nasceu Rhodesia, não por acaso, mas por design. Mas Rhodes não governava apenas com balas. Ele sabia que o poder verdadeiro se constrói com leis. E na colônia do Cabo, onde o sufrágio ainda era tecnicamente sem distinção de raça desde que você tivesse 25 libras esterlinas no bolso, ele agiu com precisão cirúrgica. A Franchise and Ballot Act de 1892 não mencionava cor, não precisava. Basta triplicar o valor da propriedade exigida, agora 75 libras esterlinas, para que a maioria dos eleitores negros fosse automaticamente excluída. Um golpe de mestre, mantinha a fachada liberal da Constituição de 1852 enquanto esvaziava seu conteúdo. Os progressistas no parlamento murmuraram, mas não lutaram. Afinal, quem ousaria se opor ao homem que prometia ouro, glória e um império? E então veio a Glen Grey Act. Um experimento em uma pequena região montanhosa, diziam. Na verdade, um ensaio para o apartheid. Acabou-se com a propriedade comunal, base da resistência choça, e impôs-se um imposto em trabalho. Ou você trabalhava para fazendeiros brancos ou perdia suas terras. Civilização chamavam isso. Rhodes chamava de eficiência. Os negros que conseguissem se qualificar para votar, cada vez menos, seriam uma exceção tolerada, não uma regra. A mensagem era clara.
A África do Sul branca não seria construída apesar dos negros, mas sobre eles. E enquanto os corpos ainda esfriavam em Matabeleland, enquanto as famílias Xhosa eram expulsas de Glen Grey, Rhodes sorria. O mapa estava sendo redesenhado. As leis reescritas. E o melhor de tudo, ele nem precisava sujar as próprias mãos. O sistema faria o trabalho por ele. Deus, pátria e lucro, em qualquer ordem que você preferisse. Ah, mas que beleza de estratégia e que ironia deliciosa. Cada família negra que perdia suas terras não era apenas um número a mais nas estatísticas de despojo, mas um voto a menos nas urnas, um obstáculo a menos no caminho da supremacia branca. Rhodes não estava apenas redesenhando fronteiras, estava esvaziando o futuro político da África do Sul de qualquer sombra de resistência. A Lei Glen Grey? Uma obra-prima de hipocrisia legislativa. Em 1894, enquanto o parlamento sufocava sob o peso de seu discurso de 1 hora e 40 minutos, um monólogo tão denso que até o ar parecia espessar, ele tecia com a precisão de um cirurgião as bases para aniquilar a propriedade comunal negra. Detalhes? Ah, nós os ajustamos ontem à noite, deve ter murmurado, enquanto os deputados, atordoados entre a admiração e o pavor, assistiam à democracia ser estrangulada em nome do progresso. E o melhor, tudo isso era apenas o aquecimento, porque o verdadeiro prêmio não estava nas terras já dominadas, mas naqueles pedaços rebeldes do Transvaal, onde o ouro brilhava como uma provocação e os Uitlanders, aqueles britânicos inconvenientes que extraíam riquezas sem ter voz, se contorciam sob os impostos de Kruger. Rhodes, é claro, viu ali não um problema, mas uma oportunidade. Uma chance de provar que a Grã-Bretanha não negociava, não pedia, tomava. E se para isso fosse preciso armar uma farsa de revolta, orquestrar uma invasão com 400 homens e algumas metralhadoras Machine, bem, que assim fosse. Jameson, seu homem de confiança, estava pronto para liderar o espetáculo. Eles vão nos receber com flores, devem ter sussurrado os conspiradores em seus copos de uísque, enquanto cortavam os fios telegráficos que poderiam denunciá-los. Mas esqueceram de um detalhe crucial: os Boers não eram atores em seu próprio funeral. Quando a coluna de Jameson tropeçou nos primeiros bloqueios, quando o Pretoria acordou com a notícia da invasão como um soco no estômago, o plano desmoronou com a elegância de um castelo de cartas sob um terremoto. Os canhões Boers não atiraram para o alto em saudação, atiraram para matar. E em questão de dias Jameson, o libertador, rendia-se como um ladrão flagrado com as mãos na massa. Enquanto isso, em Joanesburgo, os líderes uitlanders, incluindo o próprio irmão de Rhodes, Frank, eram arrastados para a prisão, condenados à forca por um crime que, na verdade, era apenas a ponta do iceberg da ambição imperial. A humilhação foi tão pública que até o Kaiser alemão Wilhelm II mandou um telegrama a Kruger parabenizando-o pela vitória sobre os invasores estrangeiros. A ironia? Rhodes, o arquiteto do desastre, renunciou ao cargo de primeiro-ministro 10 dias depois, como se a vergonha pudesse ser lavada com um pedido de demissão. Mas não se engane, o Jameson Raid não foi um fracasso, foi um ensaio sangrento para o que viria a seguir, porque quando as negociações de 1899 ruíram, quando a Segunda Guerra dos Boeres explodiu como um barril de pólvora, todos souberam quem havia acendido o pavio. Rhodes pode ter sonhado com uma África do Sul unida sob a bandeira britânica, mas seu legado foi outro, um continente partido ao meio, onde a ganância se disfarçava de destino e a traição era apenas mais um nome para a Realpolitik. E enquanto os canhões troavam sobre as colinas do Transvaal, enquanto famílias inteiras eram jogadas em campos de concentração e sim, aqueles campos de concentração, ele deve ter sorrido mais uma vez. Afinal, a história não é escrita pelos perdedores. É escrita por homens como ele, os que têm o ouro, as armas e, acima de tudo, a audácia de chamar sorte o que não passa de crime. Eis a ironia da história. Enquanto os corpos ainda apodreciam sob o sol africano, enquanto as cicatrizes da traição de Jameson mal haviam fechado, Rhodes e sua casta de saqueadores, sim, incluam aí o inestimável Alfred Bey, o financista que transformava sangue em ações, já se refestelavam em seus salões londrinos, brincando de impunidade com a cumplicidade de um império que preferia fechar os olhos. A British South Africa Company, essa máquina de moer sonhos e ossos, perdeu o controle sobre a Matabelândia? Um detalhe irrelevante. O Transvaal, em um gesto de generosidade que cheirava a chantagem, bancou a conta de 1 milhão de libras, dinheiro que, é claro, voltaria aos cofres britânicos na forma de minérios, terras e trabalho escravo disfarçado de contrato. E Rhodes? Rhodes seguia intocável, como um deus menor que brinca com a justiça dos mortais.
Claro, houve o processo. Um voluntário de Jameson, um daqueles pobres diabos que acreditou nas promessas de glória, ousou processá-lo por fraude. 3.000 libras do próprio bolso? Uma ninharia para um homem que media sua riqueza em continentes. O parlamento britânico, em sua farsa de investigação, declarou-o pessoalmente responsável, palavras que soavam como uma medalha em seu peito. Nenhuma punição, nenhum arrependimento, apenas o risinho condescendente de quem sabe que as regras não se aplicam a ele. A charge do Westminster Gazette dizia tudo. Parlamentares de olhos vendados, sentados sobre o corpo prostrado de Rhodes, murmurando: bem, se não podemos fazer mais nada com segurança, pelo menos podemos nos sentar em cima de Rhodes. Isso não faz mal a ninguém. Que piada! Que vergonha! Que metáfora perfeita de um sistema podre até a medula. E enquanto a África sangrava, os africaneiros do Transvaal se armando, os Nebeli de Rodesia sendo esmagados sob as botas da companhia, Rhodes, o mágico, ressurgia das cinzas. Em 1896, já recuperara seu prestígio político, como um parasita que sobrevive ao hospedeiro. Não poderia mais comandar abertamente, é verdade, mas que importância tinha? Seu assento no parlamento do Cabo seguia quente, e em 1899, com a descrição de um ladrão que volta à cena do crime, reassumia seu lugar no conselho da British South Africa Company. O império, ávido por mais, estendia seus tentáculos, do Mediterrâneo ensolarado ao Nilo majestoso, das selvas da África Central às colônias do Cabo. Um colar de territórios roubados, costurados pela ambição de homens que sonhavam em ungi-los com trilhos de aço. O Cape to Cairo Railway. Não era um sonho, era um plano de guerra. Rhodes falava disso como um poeta fala do amor, mas a verdade é que cada dormente daquela ferrovia seria assentado sobre ossos. Não se tratava de progresso, tratava-se de controle. Tropas, munição, mercadorias. O império precisava de artérias para bombear sua ganância. E os recursos? Diamantes, ouro, marfim, borracha, tudo seria arrastado para os portos, tudo seria embarcado para enriquecer metrópoles que jamais pisariam naquele solo. A ferrovia não nasceu de um insight genial, mas da lógica fria da dominação. Cada trecho construído era uma faca cravada no coração da África, cada conexão entre colônias um laço mais apertado no pescoço do continente. Eis a genialidade perversa do sistema, fazê-los acreditar que era inevitável. Não foi Rhodes quem inventou, foram os jornais, os políticos, os funcionários coloniais. Como se a ideia não tivesse sido incubada no mesmo ventre podre que gerou o apartheid, as guerras do ópio, o trabalho forçado. A ferrovia era o destino manifesto da Grã-Bretanha, um corolário natural de sua marcha rumo ao sul. Bastava unir o que já estava roubado, do Egito ao Cabo, uma linhareta sobre o mapa, um traço de tinta vermelha sobre a pele negra da África. Só havia um detalhe: a França sonhava com sua própria ferrovia, de leste a oeste, e a Alemanha, com sua Deutostafrika, bloqueava o caminho como um osso na garganta do império. Mas a história, como sempre, sorriu para os audazes. A Primeira Guerra Mundial chegou, e com ela, o banquete dos abutres, a Alemanha derrotada, suas colônias repartidas entre os vencedores. De repente, o mapa se abria como um leque: Randa, Burundi, Tanzânia, tudo à venda para o melhor lance. E assim, sobre os cadáveres de milhões, o sonho de Rhodes ganhava contornos reais, um corredor contínuo, do Cairo ao Cabo, costurado com sangue e hipocrisia. Só não contavam com o preço da ambição. A Grande Guerra esvaziara os cofres britânicos, a depressão os esmagaria, e a Segunda Guerra enterrou de vez o mito da invencibilidade imperial. A ferrovia? Ficou pela metade, como monumento à hibris de um império que se julgava eterno. E enquanto isso, em 1895, a British South Africa Company brincava de deusa, concessões valiosas entre o Limpopo e o Tanganica, terras batizadas com o nome do seu carrasco, Rhodesia, um presente envenenado para a posteridade. Os colonos, é claro, adoravam. Eram eles os pioneiros, os civilizadores, os herdeiros de um homem que construíra sua primeira casa em Bulawayo não como lar, mas como fortaleza. Hoje, aquele mesmo prédio, restaurado com esmero, serve de residência ao presidente do Zimbábue, ironia cruel ou justiça poética? Southern Rhodesia, Northern Rhodesia. Nomes que apodreceram na boca da história, substituídos por Zimbábue e Zâmbia, como se trocar a placa do túmulo apagasse o cheiro da carne podre. E o Legislative Council? Sim, aquele grupo de homens, escolhidos, é claro, por outros homens como eles que decidiam o destino de milhões sem jamais lhes pedir permissão. A democracia colonial em sua forma mais pura,
uma farsa encenada para inglês ver, enquanto o verdadeiro poder seguia nas mãos de quem detinha as armas, as leis, acima de tudo, a audácia de chamar ordem o que não passava de pilhagem. E que bela transição para a autonomia, se é que podemos chamar assim o teatro de marionetes montado para justificar a perpetuação do mesmo sistema sob nova embalagem. Os eleitos. Sim, aqueles poucos homens brancos, cuidadosamente selecionados entre si, que agora ocupavam cadeiras no Legislative Council como se fossem porta-vozes de uma terra que nunca lhes pertenceu. A self-government colonial, um eufemismo elegante para a mesma expoliação, só que agora com a bênção de um estatuto legal. Em outubro de 1923, a generosa Grã-Bretanha concedeu à Southern Rhodesia o privilégio de se autogovernar, ou seja, de continuar pilhando sob bandeira própria, enquanto a Northern Rhodesia seguia como protectorate, um termo que soava menos a roubo e mais a tutela paternal. E em 1º de abril de 1924, dia da mentira, como não poderia deixar de ser, o nobre Sir Herbert Stanley assumia como primeiro governador, enquanto a British South Africa Company, depois de décadas de saque, finalmente se retirava de cena. Não por remorso, claro, mas porque o negócio já não era tão lucrativo quanto antes. Enquanto isso, Cecil Rhodes, o arquiteto desse império de sangue e contratos fraudulentos, já sentia o peso de seus excessos. Aos 40 e poucos anos, seu corpo começava a traí-lo, os pulmões enfraquecidos pela tuberculose, o coração sobrecarregado pela ambição, o fígado corroído pelo uísque e pela arrogância. Mas nem mesmo a doença o impedia de tecer seus esquemas. Entre uma crise e outra ele viajava pelo mundo como um fantasma imperial. Cairo, Constantinopla, Roma, Zanzibar. Sempre a trabalho, sempre a negociar, sempre a extrair. As minas de diamantes de West Griqualand, as jazidas de ouro de Joanesburg, os pomares que brotavam onde antes havia terra roubada, tudo parte de seu legado. E quando a Segunda Guerra dos Boeres explodiu, lá estava ele, trancafiado em Kimberley durante 124 dias de cerco, não por heroísmo, mas porque suas minas não podiam parar. O Long Cecil, seu canhão improvisado, era menos um símbolo de resistência e mais um aviso: a propriedade privada se defende com balas. Quando a cidade foi finalmente libertada, Rhodes já estava um cadáver ambulante. Seus campos de concentração, sim, ele ajudou a popularizar essa prática, abrigavam boeres e africanos enquanto a fome e a doença faziam um trabalho sujo. Em 1902, com os pulmões colapsando e um aneurisma a ponto de explodir, ele se refugiou em Muizenberg, onde o ar salgado não conseguia lavar o cheiro de pólvora e ambição. Morreu em 26 de março às 18 horas, como um imperador de segunda categoria, sem herdeiros, sem arrependimentos, deixando para trás um império de dívidas e um testamento que era puro delírio racial. Seu corpo foi exibido como relíquia, um cortejo fúnebre em Cape Town, um trem até Rodesia, um túmulo no Oldesville, como se a vista do alto pudesse redimi-lo. Mas nem a terra que roubou quis guardá-lo para sempre. Hoje seus restos são uma pechincha política, um troféu que o Zimbábue tenta devolver à Grã-Bretanha como quem joga fora um osso podre. E o dinheiro? Os famosos 5 milhões de libras esterlinas, uma fortuna para a época, mas irrisória diante do que extraiu. Suas minas enriqueceram acionistas, não ele. Suas ferrovias e cidades foram construídas com trabalho escravo, não com seu suor. No fim, o que sobrou foi uma fundação em Oxford, as Rhodes Scholarships, criadas para perpetuar sua visão distorcida, o desenvolvimento da raça anglo-saxônica. Um legado tão tóxico que mais de um século depois ainda envenena. Em 2015, estudantes sul-africanos derrubaram sua estátua na Universidade de Cape Town, porque até o bronze se corrói com o tempo. Em 2021, Oriel College, depois de décadas de pressões, considerou remover sua efígie, mas o custo era alto e a hipocrisia mais barata. Afinal, como desmontar um monumento sem admitir que o império todo foi uma farsa? Rhodes não caiu sozinho. Ele é só o símbolo mais grotesco de um sistema que ainda insiste em se vestir de civilização. Sua estátua pode estar de pé ou no chão, mas o que ele representou, o racismo, a ganância, a violência legalizada, continua bem vivo. E enquanto houver quem celebre seu nome como visão e não como crime, sua sombra seguirá estendida sobre a África, uma mancha que nem o tempo nem a tinta nova conseguem apagar. Não foi um acaso que a União Sul-Africana, nascida em 1910, carregasse no DNA a assinatura de Rhodes. Sua visão, se é que podemos chamar assim, se materializou em um Estado construído para ser branco, por brancos e contra todos os outros. A Constituição que unificou as colônias não era um documento de reconciliação,
mas um certificado de propriedade. Os direitos políticos dos negros foram varridos para debaixo do tapete da história, como se a democracia fosse um privilégio de sangue. E o pior, isso não foi um desvio, mas o plano original. Rhodes não apenas sonhou com a segregação, ele arquitetou suas fundações. A hipocrisia, porém, é seu legado mais refinado. Enquanto seus discípulos erguiam o apartheid como um sistema científico de superioridade racial, o próprio Rhodes se permitia elogiar a inteligência de líderes africanos, como se sua admiração pontual pudesse redimir décadas de expoliação. Era um racismo sofisticado, não o ódio burro do colonizador comum, mas a convicção fria de que a África e seus povos existiam para ser geridos, explorados, otimizados, como uma mina de diamantes ou uma plantação de algodão. Os negros eram indivíduos brilhantes, sim, mas apenas na medida em que servissem ao projeto maior, a supremacia da raça anglo-saxônica, esse mito que ele ajudou a transformar em dogma. E que projeto? Uma faixa contínua de domínio britânico, do Cabo ao Cairo, onde o progresso seria medido em quilômetros de trilhos, toneladas de minério e corpos negros dobrados sobre enxadas. Rhodes não escondia o entusiasmo. Morreria feliz se pudesse ver essa África refeita à imagem da Europa, ou melhor, à imagem de sua própria ambição. Os recursos, roubados. A infraestrutura, construída com trabalho forçado. As leis, escritas para garantir que a riqueza fluísse numa só direção. E quando os africanos, espremidos entre impostos e proibições, ousavam reclamar, a resposta era sempre a mesma: vocês não entendem o que é melhor para vocês. Os apologistas, é claro, insistem em polir sua imagem. Em 1921, o historiador Basil Williams, da prestigiosa Oxford, suspirava que sim, Rhodes tinha seus defeitos, mas que homem notável! Como se a genialidade pudesse ser medida em hectares conquistados ou em corpos enterrados em valas comuns. Como se a violência fosse um detalhe menor diante da visão. Julian Brave Noisecat, escritor indígena, cortou o discurso romântico com uma verdade crua. Rhodes não foi um estadista com falhas, mas um ladrão em escala continental. Um homem que transformou a dor alheia em dividendos. Até Mark Twain, mestre da ironia, viu claro: não havia redenção possível. Sua declaração: quando ele morrer, comprarei um pedaço da corda como lembrança, não era piada, mas diagnóstico. Porque Rhodes não foi um vilão trágico, mas um produto perfeito de seu tempo, a encarnação do capitalismo colonial, onde o lucro justificava o genocídio cultural e a história era escrita com sangue seco nas páginas dos contratos. Então, o que resta de Cecil Rhodes? Não uma estátua, não um nome em um prédio de universidade, mas uma pergunta incômoda. Como um sistema que o celebrou por tanto tempo pode agora fingir que sua herança é apenas complicada? A África ainda sangra pelas fraturas que ele ajudou a abrir. E enquanto houver quem repita que seu legado é ambivalente, enquanto seus retratos pendurarem em paredes como se fossem relíquias de grandeza, a resposta será sempre a mesma: não há ambivalência na opressão. Há apenas vítimas, algozes e os que, por conveniência, escolhem não enxergar a diferença.